Olá a todos, sou aluno do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, Bom Jesus, Piauí. Esta apresentação faz parte das atividades da disciplina de Fisiologia Vegetal, ministrada pela professora doutora Daniela Vieira Chaves. O título do nosso artigo é: A aplicação foliar de brasinosteroides aumentou significativamente a produtividade do algodão na província de Xinjiang, na China. Esse artigo trata-se de um estudo atual, relevante e diretamente associados aos desafios da agricultura moderna. Nesta apresentação, analisaremos como brasinosteroides, reconhecidos por seu alto potencial como reguladores de crescimento vegetal, podem transformar o desempenho fisiológico e produtivo do algodoeiro, uma das culturas mais estratégicas para a economia global. Esse é o nosso artigo. Quem quiser olhar ele mais complexo, tem um link abaixo, do lado. Os discentes são Mayra Almeida, Guilherme Rocha e Max Veltano. Nosso sumário: introdução, materiais e métodos, resultados, discussões, conclusões e referências. Introdução: os BRS são hormônios vegetais, mais precisamente esteroides polihidroxilados, que atuam como regulador de crescimento e desenvolvimento das plantas. Eles foram inicialmente descobertos a partir do pólen da Brassica napus da década de 1970, e o composto mais ativo e isolado foi o brasinolide. Até hoje, identificados mais de 70 diferentes compostos de BR e diversas espécies vegetais, o que mostra que os BRS são amplamente distribuídos no reino vegetal. A importância da China na produção do algodão. A China é uma das maiores produtoras de algodão do mundo, e grande parte dessa produção vem da província de Xinjiang, que domina quase toda a área cultivada e o volume produzido no país. Por isso, aumentar a produtividade nesta região é fundamental para atender à demanda e manter o setor competitivo. Diante desse desafio, os reguladores de crescimento vegetal, especialmente os brasinosteroides, têm ganhado destaque. Esses compostos ajudam a melhorar o crescimento das plantas, aumenta a formação dos frutos e eleva o rendimento final. Assim, os usos dos reguladores de crescimento surge como uma ferramenta importante para impulsionar a produtividade do algodão de Xinjiang. Os brasinosteroides, como reguladores de crescimento vegetais de destaque, os brasinosteroides, eles são reguladores de crescimento vegetal reconhecido por influenciar de múltiplos processos fundamentais nas plantas: crescimento vegetativo, reprodutivo, eficiência fotossintética, transporte de nutrientes, e além de conferir tolerâncias e estresses ambientais. No cultivo do algodão, a aplicação foliar de brasinosteroides tem demonstrado benefícios importantes, especialmente aumento de número de frutos, maior peso por fruto, consequentemente elevação da produtividade. E além do algodão, estudos em diferentes culturas evidenciam que o BRS promove maior crescimento vegetal e melhora o desenvolvimento de órgãos reprodutivos e aumento de rendimento de eficiência fotossintética. Com tudo isso, existe uma lacuna de conhecimento. Ainda são poucos estudos que investigam a comparatividade das diferentes formulações ou combinações de brasinosteroides em culturas de campo, como algodão, avaliando de forma sistemática seu impacto sobre o rendimento de qualidade e distribuição de frutos.
E justamente para preencher essa lacuna é que os estudos se propôs a testar diferentes tratamentos de brasinosteroides no algodão cultivando em campo, a fim de identificar a combinação mais eficaz para aumentar a produtividade e a qualidade em regiões como Xinjiang, contribuindo com base científica para o uso dos reguladores de crescimento em produção agrícola. Os materiais e métodos. Na tabela, nós temos um quadro de informações principais. A primeira sobre o solo, que é classificado como franco-arenoso, com 53% de areia, 38% de silt e 7% de argila. A segunda parte mostra a fertilidade, indicando que os primeiros 20 centímetros do solo apresentaram níveis semelhantes nos 2 anos com matéria orgânica em torno de 14 gramas por quilo, nitrogênio total cerca de 68 miligramas por quilo, fósforo disponível entre 26 a 27 miligramas por quilo e potássio entre 287 e 296 miligramas por quilo. Na terceira informação é a chuva durante a estação do algodão, que foi de 49,99 milímetros em 2022 e 103,5 milímetros em 2023. E, por fim, a tabela traz características da região, mostrando que Xinjiang possui clima desértico frio, com invernos rigorosos, verões quentes, noites frias e baixas precipitações. Essas informações resumem as condições ambientais em que o experimento foi realizado. O local do experimento. O local do experimento, o resumo meteorológico mostrado a temperatura diária e a precipitação durante a safra de 2022 e 2023. Nos gráficos podemos observar a variação diária da temperatura, incluindo a temperatura média, máxima e mínima, ao longo dos dias após a semeadura. Logo abaixo temos a distribuição de precipitação, mostrando quando ocorrem as chuvas durante cada safra, e esses dados ajudam a entender as condições climáticas em que o experimento foi conduzido, especialmente porque a temperatura e a chuva influenciaram diretamente o desenvolvimento do algodão. O desenho da gestão do experimento, os materiais e métodos ainda, os tratamentos. O experimento ele foi planejado em um delineamento de blocos completos, casualizados, com 7 tratamentos e 3 repetições. Os tratamentos foram aplicados via foliar com os seguintes códigos de tratamentos, de T1 a T6, e um tratamento de controle, apenas com água destilada. Foram aplicados 3 tratamentos com brasinosteroides individuais, mas também foram aplicados 3 tratamentos com misturas. O desenho da gestão, aqui está a estrutura química dos 3 brasinosteroides que foram utilizados no experimento. Cada composto possui uma formulação específica, mas todos pertencem à mesma classe de hormônio, responsáveis por regular o crescimento. Aqui vemos 14 hidroxilados, 28 homobrasinosteroides e propionil brasinosteroides, que foram aplicados nos tratamentos para avaliar seus efeitos no desenvolvimento do algodão. Agora falando dos resultados da pesquisa, para começarmos a interpretação desses resultados, observamos aqui o impacto direto dos brasinosteroides no rendimento final do algodão.
O tratamento T6 se destaca claramente nos 2 anos avaliados, apresentando aumento de 11,6% no rendimento em 2022 e 17,7% em 2023, quando comparado ao controle. Além do rendimento total, o T6 também proporcionou maior densidade de capulhos, maior peso médio por capulho e um leve incremento na porcentagem de fibra. Esses 3 fatores, número, peso e qualidade, são os pilares do rendimento em algodão. Um ponto importante também é que o efeito foi consistente entre os anos, mesmo com as variações ambientais, e isso mostra que o uso do combinado das 2 moléculas presentes em T6 oferece um desempenho estável e robusto. Com relação à arquitetura da planta, nesse slide aqui podemos observar os variados relacionados à arquitetura da planta, começando pelos ramos frutíferos e nós reprodutivos. Embora o aumento no número de ramos frutíferos não tenha sido muito grande, houve tendência de incremento nos tratamentos com brasinosteroide, e o tratamento T6 apresentou destaque especialmente em 2022. Já para o número de nós frutíferos, T6 apresentou aumentos significativos, indicando que a planta passa a ofertar mais locais potenciais de frutificação. E o terceiro ponto é a taxa de retenção de capulhos. A retenção é fundamental porque muitas perdas ocorrem por abscisão, e aqui T6 aumentou significativamente essa taxa, reduzindo queda de estruturas reprodutivas, algo fisiologicamente ligado ao equilíbrio hormonal promovido pelos brasinosteroides. Portanto, na arquitetura da planta, T6 contribuiu formando mais estruturas, mantendo mais estruturas e reduzindo essas perdas. Falando da distribuição visual dos capulhos, esta figura permite visualizar o efeito dos tratamentos na planta inteira, e é possível notar que o tratamento T6 apresentou uma carga reprodutiva maior, com mais capulhos distribuídos principalmente nos ramos médios e inferior. Comparando os 2 anos, vemos que esse padrão se mantém mesmo com as diferenças climáticas. Essa visualização ajuda a compreender porque o tratamento T6 apresentou maior rendimento e maior capacidade de retenção. Em relação à característica dos capulhos, neste slide é possível observar que houve efeitos diferentes sobre esses capulhos. O peso do capulho aumentou nos tratamentos T3 e T6. Isso indica maior enchimento, que por sua vez depende de maior transporte e uso eficiente de assimilados. O volume dos capulhos segue a mesma tendência, reforçando que os frutos formados sob a ação dos brasinosteroides são maiores e mais bem desenvolvidos. Esses resultados sugerem que os brasinosteroides potencializam o metabolismo fotossintético, a mobilização da sacarose e o direcionamento desses assimilados. Ou seja, o hormônio não só aumenta a chance da planta reter o capulho, mas também melhora a capacidade de enchê-lo. Portanto, mais capulhos, maiores e mais pesados, explicam grande parte do aumento do rendimento observado. Com relação à distribuição temporal dos capulhos, aqui temos uma análise temporal dos capulhos pré-verão, verão e outono. Os capulhos formados no verão são os mais relevantes para o rendimento, pois recebem condições ambientais mais favoráveis para o crescimento e enchimento. O tratamento T6 aumentou significativamente os capulhos do período de verão, e isso é extremamente vantajoso porque concentra a produtividade na fase mais eficiente da planta. E além disso, os capulhos de outono tendem a ser mais suscetíveis à abscisão e à baixa qualidade. O uso do tratamento T6 reduz a dependência desses capulhos tardios. Assim, esse tratamento melhora tanto a fisiologia quanto a estabilidade reprodutiva, ao deslocar a produtividade para o período mais produtivo do ciclo. A distribuição por ramos frutíferos. Nesta primeira parte da distribuição espacial, analisamos a posição vertical dos capulhos, porção inferior, média e superior. O tratamento T6 aumentou principalmente os capulhos nas partes inferior e média da planta, que são justamente as regiões mais produtivas do dócil. A parte superior apresentou menor produção em 2023 devido às condições climáticas, mas mesmo assim T6 manteve bom desempenho. Esse comportamento é positivo porque concentra a produção onde há maior suporte estrutural e menor risco de queda de estruturas, ou seja, o tratamento T6 melhora a eficiência da planta ao reforçar a frutificação nos ramos mais vantajosos. Distribuição interna e externa.
Agora analisamos a distribuição horizontal, ou seja, capulhos formados na parte interna e externa do dócil. Aqui, novamente, o tratamento T6 se destaca por aumentar tanto os capulhos internos quanto os externos, indicando maior uniformidade na arquitetura reprodutiva. E essa uniformidade é importante porque reduz o risco de perda, melhora a ventilação da planta e aumenta a eficiência de aproveitamento da radiação. Além disso, o fator de T6 manter boa distribuição, mesmo em anos climáticos diferentes, reforça sua estabilidade fisiológica. Por fim, observamos as relações entre as variáveis fisiológicas e o rendimento final da cultura. As correlações mostram que 3 fatores são determinantes: a retenção de capulhos, o peso e o volume. Quanto maiores esses valores, maior o rendimento. E essa relação é extremamente clara nas regressões que foram vistas. No ano de 2022, essas correlações foram ainda mais fortes, indicando que os brasinosteroides são particularmente eficientes sob condições de estresse, como seca ou alta temperatura. Com isso, fica claro que a superioridade do tratamento T6 se deve justamente à sua capacidade de aumentar a retenção, peso e volume, que são mecanismos que estão diretamente ligados à fisiologia hormonal e ao transporte de assimilados. Mas primeiro eu vou dar uma contextualizada. Os hormônios vegetais têm papel fundamental no desenvolvimento das plantas, entre eles o brassisteroide, que se destaca por atuar em praticamente todos os processos fisiológicos importantes. Ele influencia a expansão celular, o crescimento de tecidos, fotossíntese, a tolerância do estresse hídrico, térmico e além de desempenhar funções essenciais para a formação dos órgãos reprodutivos. A gente está vendo que ele praticamente ele engloba tudo, faz parte de tudo. No caso do algodoeiro, uma cultura altamente dependente do equilíbrio hormonal, os brassisteroides têm se mostrado uma ferramenta promissora para aumentar a produtividade. Isso é especialmente relevante porque o algodão enfrenta grande variação climática. Ele sofre muito com variações climáticas, período de estresse e alta demanda metabólica durante a formação dos capulhos, que, para quem não sabe, é a maçã do algodão que a gente chama. Durante os últimos anos, diversas pesquisas têm buscado formas de otimizar a aplicação desses reguladores, sejam isoladamente ou combinados. E eu vou explicar um pouco dos tratamentos. Os tratamentos avaliados nesse estudo, em específico, foram testados especialmente em tratamentos contendo variações de brassisteroide. O objetivo foi identificar qual combinação promoveria melhor desempenho, tanto em características fisiológicas quanto produtividade. Entre eles, o tratamento que foi avaliado que o mais chamou a atenção foi o T6, que consistiu na combinação do 28-HBl e o propenil-BR, que é um derivado do brassisteroidal com forte potencial fisiológico. Essa combinação foi pensada justamente para verificar se os dois compostos aplicados juntos poderiam proporcionar um efeito sinergético, potencializando o desempenho da planta maior do que separadamente. Ela teve a produtividade de 2 anos, ela foi estável, um aspecto muito importante, porque todos esses resultados se repetiram há 2 anos de avaliação, mostrando que o efeito T6 não foi ocasional, foi estável e isso deu mais confiança para recomendar o tratamento em condições reais de cultivo. Como o experimento foi conduzido em condições climáticas mais secas e variáveis de Xinjiang, na China, isso sugere que o T6 pode ser especialmente útil em regiões de clima semelhante, áreas quentes, secas ou com elevado estresse ambiental. No caso, a gente pode usar aqui no Nordeste mesmo, que são áreas mais quentes, dependendo da chuva, pode ter um estresse hídrico. Gerou uma maior eficiência fisiológica, que a mistura dos reguladores gerou um efeito sinergético, que aumentou os pontos dos efeitos sinergéticos. Teve uma maior eficiência fisiológica. Os dados indicam que houve uma melhora geral na fisiologia da planta, com destaque para maior produção de massa, maior expansão de celular e provavelmente melhor abertura dos estômagos. Fatores diretamente associados à ação dos brassisteroides.
Houve um aumento também significativamente no peso e no volume dos capulhos. Outro ponto muito importante foi o aumento do peso e no volume dos capulhos. Plantas tratadas com TCs apresentaram frutos maiores e mais pesados, que isso gera, que isso gera melhor, né? Que é diretamente associado à maior atividade fotossintética e a melhor transporte do fotoassimilado. Ou seja, a planta tratada com C6 parece ter utilizado sua energia em maior eficiência direcionado a mais nutrientes para os frutos. Também teve o tratamento T3 que foi destaque, só que ele teve um bom desempenho, só que ele não chegou o T6, né? O T6 foi mais estável ao longo dos anos. Aqui vou falar um pouco sobre a arquitetura, distribuição dos capulhos e a resposta ambiental. O braço esteroide melhora a retenção e fixação dos capulhos. O que acontece? A planta do algodão, ela aborta muito, né? Faltou água, ela aborta. Teve uma praga, aborta. Não tem jeito, né? Isso fez com que teve mais fixação dos capulhos. Também o T6 concentrou mais capulhos no terço médio, que é a região que mais contribui para a produtividade. Mas também ele teve uma boa distribuição entre as partes das plantas, não só no médio, mas também no terço inferior e no terço maior. Também a resposta maior em condições de estresse climáticos, calor, chuva e chuva irregular. Correlações positivas que confirmam a retenção do peso, maior volume explica o aumento da produtividade. Conclusão. A aplicação no folheado da mistura do 28 homobrasileirose e propanil teve um resultado de 17,7% e no rendimento do algodão com caroço. O aumento do rendimento foi impulsionado positivamente pelo aumento da densidade e peso dos capulhos e pela otimização de sua distribuição na planta. O tratamento do T6 é a combinação com maior brasileirose mais estável recomendada para maximizar a produção do algodão para a região de Xinjiang. A figura final do estudo demonstra de forma clara que o T6 obteve maior produtividade entre todos os tratamentos avaliados. Esses resultados sintetizam todo o efeito e benefício do acúmulo, mais capullos, frutos maiores, melhor distribuição e maior eficiência fisiológica, resultando em um maior rendimento per hectare. Muito bom. Também teve as recomendações práticas. Pode ser recomendado por regiões com clima semelhante a Xinjiang, sistema de produção que busca maior estabilidade produtiva, cultivar de algodão com grande demanda fisiológica, áreas sujeitas a estresse climático, como no Nordeste, produtores que desejam melhorar a eficiência e uniformidade da lavoura. Esse manejo hormonal pode apresentar uma alternativa eficaz dentro de todos os programas de crescimento regulado, principalmente porque aumenta a produtividade sem causar efeito negativo à estrutura da planta. Encerrando, com base em tudo isso, podemos concluir que o tratamento T6, composto pela combinação de 28-HBl e propanil, destacou-se por maior eficiência e estável para o algodão. Ele proporcionou o maior número de capulhos, frutos maiores e mais pesados, maior distribuição especial, maior eficiência fisiológica, respostas produtivas mais consistentes e, finalmente, maior produtividade. Vemos que teve diversos fatores muito bons. E com isso, determinamos que o T6 representa uma tecnologia promissora para aumentar o rendimento do algodão, sendo uma estratégia inovadora, grande potencial agronômico. E, pessoal, também teve muitos casos que a gente também tem um aspecto conclusivo, é que ele foi estável nos 2 anos. Isso gera uma confiança maior, né? Porque, no caso, o T3 não teve... Ele foi bem, mas ele não foi estável. E isso a gente não tem como falar nos 2 anos que o T6 teve avaliação. Ele foi estável nos 2 anos, então podemos recomendar ele. E também uma produtividade maior, recomendações tal. É isso. E eu vou encerrando isso. Aqui estão nossas referências. E, por final, muito obrigado por assistir o vídeo da gente e peço que vocês, caso tenha dúvida, mande mensagem para a gente aqui nos comentários e
E por fim, a gente vai tentar, no ao máximo, responder todas as dúvidas de vocês o mais rápido possível, né? E aqui eu encerro o nosso trabalho. E até a próxima. E a gente vai responder todas as perguntas, tá? Só mandar mensagem e a gente vai responder o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima.